inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Te parece pesada demais, ser fiel e não perca a esperança da paz. Não esqueça que o amor que emana de Deus não vai se acabar. O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Anjos e santos intercedem por ti. E se preciso for, estamos aqui. Amados irmãos e irmãs em Cristo, com muita alegria vos saúdo e desejo encontrá-los todos na mais pura e perfeita paz do Senhor. Vos convido a juntos rezarmos, elevarmos a Deus o nosso coração nesta manhã, a fim de podermos também termos um dia feliz e abençoado. Você que está aí no seu trabalho, na sua residência, independentemente de onde você se encontra aí no seu automóvel, você que está nos acompanhando, está rezando conosco, que Deus possa te abençoar imensamente e Nossa Senhora de Fátima também possa cobri-la com o seu manto de mãe, com o seu manto protetor. Com muita satisfação, com muita alegria, nós vamos então dando sequência ao nosso momento de oração, traçando sobre nós o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a luz do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E logo mais nós vamos escutar então o Evangelho de hoje e a partir disso faremos uma reflexão. Se for preciso, nós estamos aqui. Anjos e santos intercedem por ti. E se preciso for, estamos aqui. Você está ouvindo a Voz do Padre. Aleluia, é o nosso canto. Jesus Cristo vai falar. E o Espírito que é santo é quem vai nos explicar. Santo e santificador, iluminai nossa mente o fogo do vosso amor. Enche o coração da gente, enche o coração da gente. Aleluia, é o nosso canto. Amados irmãos e irmãs, hoje, dia 25 de junho, nós temos como sugestão aqui da igreja o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 6 e depois do 12 ao 14. Então vamos ao Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, antes de nós ingressarmos na reflexão deste evangelho que acabamos de ouvir, nós vos convido a juntos rezarmos a oração do amanhecer. E logo em seguida, então, nós faremos a reflexão do evangelho de hoje. Vamos então à oração do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença, Senhor. Reveste-me, Senhor, de tua beleza, e que ao longo deste dia eu te revele a todos. Amém. Tudo o que quereis que os outros vos façam, tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei também a eles, diz o Evangelho de hoje. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados a sermos bons, a agirmos com caridade, com misericórdia e termos em nosso coração a compaixão. Precisamos também exercer a faculdade do perdão, da acolhida e também da escuta. Precisamos ter um tempo para isso, para escutar o nosso próximo. Precisamos buscar a Deus constantemente. E é interessante, é importante notarmos que aquilo que nós desejamos aos outros, aquilo que nós fazemos aos outros, nós também iremos receber. Então, a probabilidade de recebermos o bem é extremamente notável quando nós fazemos o bem. E isso também é justo. Não seria justo se nós fôssemos
tivéssemos más atitudes e recebêssemos somente o bem. Então o justo é exatamente isso. É sermos bons para que os nossos próximos, nossos irmãos também possam ser bons para conosco. Isso significa ser justo. Nós não podemos ser maus e recebermos o bem. Nós recebemos aquilo que nós lançamos. Aquilo que nós projetamos para fora de nós é o que retorna para nós. É como você pegar uma bola e jogá-la contra uma rocha ou contra uma parede. Ela vai voltar para você. Ela vai voltar para você. Conforme a intensidade que for jogada. Conforme a intensidade que for lançada. E conforme a intensidade, ela vai depender também do sentimento e da intenção que está em seu coração. Então a intensidade, né? A força. Portanto, queridos irmãos e irmãs, Deus nos convida a sermos bons, a fazermos o bem, a praticarmos o bem, a amar os nossos irmãos e amar a todos, sem exceção, assim como Ele nos ama. Jesus Cristo diz que Deus, Ele envia chuva sobre todos, todos são enriquecidos com a bênção da chuva. Não são somente alguns, porque Deus nos ama todos da mesma forma, né? Então Deus Ele não seleciona um grupo e exclui outro. Nós também, assim como Deus, nós precisamos tratar a todos da mesma maneira, amar a todos da mesma forma. Nós não podemos ser excludentes. Se nós excluímos, nós também não estamos agindo de acordo com a vontade de Deus. Nós não estamos exercendo os planos de Deus, mas sim os nossos. E à medida em que nós deixamos de exercer os planos de Deus, nós automaticamente vamos nos afastando dele. E se nós excluímos, nós também podemos ser excluídos. E não podemos chorar, não podemos nos queixar. Aquilo que nós já dissemos antes. Se nós formos bons, nós merecemos o bem. Se nós agimos bem, nós merecemos o bem. Agora, se nós não agimos bem, como é que nós queremos merecer o bem? Ou receber o bem? Eis a questão. O evangelho de hoje, ainda, ele prossegue. E Jesus diz, olha, é preciso entrar pela porta estreita. Muitos são os que entram pela porta, os que preferem a porta larga. Mas o que significa essa porta estreita e o que significa essa porta larga? Jesus responde, a porta estreita leva à salvação. A porta larga leva à perdição, à destruição, à morte. Muita gente não quer entrar pela porta estreita intencionalmente, conscientemente, porque não quer mudar de vida. Aceitar a proposta de Jesus Cristo e buscar entrar por esta porta estreita, que é sua palavra, os seus ensinamentos, o seu evangelho, é exatamente isso. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz de cada dia e seguir as pegadas do Mestre. É nisso que consiste a entrada pela porta estreita. É ser bom. É aquele que serve, servidor. Para estar perto de Deus, nós precisamos nos colocar a serviço dos irmãos. Então,
À medida que nós servimos, nós nos edificamos. Edificamos o nosso próximo e edificamos a nós mesmos. O enriquecimento, ele é recíproco, ele é conjunto, tanto daquele que é servido quanto aquele que serve. E Jesus Cristo nos mostrou isso com a própria vida. É preciso servir, Ele nos chama a servir, nos convoca a servir. E qual é a diferença entre servir e trabalhar? Trabalhar, quando você vai trabalhar, você merece o seu salário. Quando você vai servir, o pagamento, se é que podemos usar esse termo, ele vem do céu, vem de Deus. Então você não pode servir esperando algo em troca aqui deste mundo. Você precisa ser, inclusive, discreto e fazer com amor, com alegria, sem esperar nada de volta. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Porque Jesus mesmo disse, se você vai fazer uma obra de caridade, se você vai servir alguém para depois ficar anunciando isso lá de cima dos telhados, ou lá do topo da torre, ou lá nas praças da cidade, para se engrandecer, para ter status, então significa que você já recebeu a sua recompensa, porque a sua intenção era ser grande aqui neste mundo, era alcançar status, privilégio, era estar no pedestal, no topo. E aí você já recebeu a sua recompensa. E Jesus diz, olha, sejam humildes, sejam discretos, sejam simples, sejam prudentes, e Deus lhes dará a recompensa pelas obras realizadas, pelas obras de caridade realizadas. Se nós queremos, irmãos, alcançar a vitória, ou seja, a vida eterna, nós precisamos entrar por esta porta estreita. São Paulo diz que ele diz que ele corre. Aliás, ele traz um exemplo de corrida, de uma competição aqui deste mundo. Ele diz, olha, quando você vai fazer uma Olimpíada, uma competição, todos correm para um ganhar, para um vencer, para um alcançar a medalha. Enquanto cristãos, enquanto comunidade de fé, enquanto discípulos missionários do Senhor, nós não corremos juntos para um somente alcançar a vitória. Nós corremos juntos para todos alcançarmos a vitória. Essa é a grande diferença. Cada um fazendo a sua parte, todos se enriquecem. Independentemente dos dons que temos, se colocarmos em comum, se nós colocarmos a serviço, estaremos realizando os planos de Deus. E todos estaremos sendo também elevados, enriquecidos, e estaremos nos aproximando constantemente daquele que é perfeito, que é o nosso Deus. Muitos preferem a porta larga, porque a porta larga ela é aparentemente mais prazerosa, aparentemente traz mais alegria momentânea. É mais fácil de trilhar essa porta, de entrar por ela. E são muitos os que entram, diz aqui o Evangelho. Pela porta estreita são raros, são poucos, mas pela porta larga, a grande maioria. É uma ilusão muito grande. É uma ilusão muito grande querer entrar pela porta larga.
Mas por que é que a grande maioria entra pela porta larga, prefere a porta larga e não a porta estreita? Porque a porta estreita, ela exige de nós, ela exige de mim, exige de você. É preciso esforço, é preciso renúncia, é preciso serviço, servir. E às vezes até sofrer um pouco pelo próximo. Mas tudo isso para a nossa salvação. Jesus Cristo demonstra a grandeza do amor de Deus por nós lá na sua cruz. Derrama o seu sangue por mim e por você, para a nossa salvação. E Ele nos dá o caminho, nos dá a direção. Nós precisamos trilhar esse caminho. Em certo momento Deus diz assim: eis que coloco à vossa frente 2 caminhos diferentes, vida e morte. Escolhe, pois, a vida. Escolher a vida é exatamente entrar pela porta estreita. Escolher a morte é entrar pela porta larga. Os prazeres deste mundo, eles estão todos na porta larga. Os prazeres mundanos, melhor dizendo. E a grande maioria da humanidade entra por esta porta e quer ser feliz. E quer a vida eterna. Mas de que jeito? Deus seria justo se Ele tratasse todos da mesma forma através das escolhas que fazemos? Tanto aqueles que entram pela porta estreita quanto aqueles que entram pela porta larga? Se Deus tratasse todos da mesma forma, Ele não apresentaria a porta estreita e a porta larga. Ele apresentaria apenas uma, ou não apresentaria nenhuma. Se existe a porta estreita e a porta larga, é porque também existe uma diferença radical entre ambas. Nós não podemos entrar pela porta larga e queremos ser tratados da mesma forma que aqueles que entram pela porta estreita. Não é justo. Amado irmão, amada irmã, Deus está nos convidando hoje. Você que está rezando neste momento aqui através dessa rádio web bem-aventurada, Deus está nos convidando hoje a mudarmos a direção. Se nós estamos trilhando o caminho da porta larga, Deus hoje está convidando a mim e a você a mudarmos a rota, a mudarmos a direção. Todos os dias Deus nos dá uma nova oportunidade de sermos melhores, de mudarmos a direção da vida. E Ele espera isso de nós. Aqueles que trilham o caminho da porta estreita são agradáveis aos olhos de Deus. Deus se alegra e Deus ajuda. Agora, aqueles que trilham o caminho da porta larga entristecem a Deus, machucam a si mesmo, entristecem a si mesmo e não podem ser felizes. A felicidade consiste em trilharmos o caminho do bem, o caminho de Deus, o caminho da paz. É nisso que consiste a felicidade. Deus nos dá a liberdade. Ele nos apresenta os 2 caminhos. Ele nos apresenta as 2 portas e nos dá a liberdade. Ele não nos obriga, não nos força a entrarmos pela porta estreita. Mas o desejo maior do coração de Deus, sem dúvida alguma, é que nós
optemos por trilharmos o caminho da porta estreita. Deus não quer a perdição de ninguém. Deus não quer a morte do pecador, mas que se arrependa dos seus pecados, se converta e viva. É isso que Deus quer. Deus não é um Deus da morte. Deus não se alegra com a morte. Não sente prazer nisso. Deus se alegra com a vida. E nosso Deus é o Deus da vida. Então nós precisamos buscar sempre esse Deus. Esse Deus que nos ama profundamente. Esse Deus que nos dá tudo de forma gratuita e não exige nada de nós, não nos cobra nada e não nos força a nada. Querido irmão, querida irmã, a parábola das duas portas confronta o discípulo do reino com uma decisão a ser tomada. Por que porta pretende entrar? Como deseja viver a opção de seguir Jesus e se pautar pelos valores do reino? Está disposta a colaborar, a colocar em prática os requisitos do projeto de Deus, mesmo os mais exigentes? Vejam aqui as condições para entrarmos pela porta estreita ou para trilharmos o caminho da porta estreita. A porta larga e espaçosa corresponde à opção por um estilo suave de viver a fé, sem grandes preocupações. Basta o mínimo para se dar por satisfeito e pensar estar em dia com Deus. O egoísmo e o comodismo permanecem intocados, pois os apelos de Deus são sufocados. A porta estreita é a imagem do discípulo, é a imagem do discipulado feito de sacrifícios, em que se busca viver o amor e a misericórdia radicalmente, sem o temor de entregar-se à prática do bem, embora deva pagar um alto preço, assim como Deus pagou por nós, através do seu Filho Jesus Cristo, pregado na cruz. Para o nosso resgate, para a nossa salvação, Deus pagou um alto preço. Custou nada mais, nada menos do que a morte do seu próprio Filho. A fidelidade a Deus e ao reino é valor incontornável. O discípulo não mede esforços quando está em jogo seu compromisso de fé. O texto evangélico alude ao destino de cada uma das opções. A porta larga leva à perdição, a porta estreita conduz à vida. Entrar por uma ou por outra é questão de escolha, como já dissemos. Não existe uma terceira possibilidade. Ou é a estreita ou é a larga. Não há uma terceira opção. Se o discípulo quer seguir adiante, deverá decidir-se. Espera-se do discípulo autêntico uma opção sábia, compatível com o desejo de chegar à comunhão com o Pai. Isso é o que se espera do discípulo. Isso é o que se espera do batizado. Isso é o que se espera do cristão. Vimos bem que não existe uma terceira opção. Ou é uma ou é outra. Jesus Cristo ele não nos apresenta a terceira opção. Ele diz o seguinte: ou nós somos quentes ou somos frios. Ou estamos ao seu favor ou somos contra ele. Esse negócio de ficar em cima do muro não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Nós precisamos estar inteiramente com Ele. Ele exige de nós a totalidade, não a parte. E o nosso Deus é um Deus ciumento. É um Deus ciumento. Ele não concorda com a divisão. E a divisão, de fato, não procede de Deus. Nós, enquanto cristãos, precisamos estar
sempre em comunhão. Nós não podemos também estar de acordo com a divisão, com a discórdia e com a guerra. Nós, enquanto bons cristãos, e isso eu vos convido e gostaria que isso ficasse presente em nossos corações para também concluirmos aqui esta reflexão, que nós possamos ser não construtores de muros, mas sim derrubadores de muros, que nós possamos ser construtores de pontes. Este mundo precisa de gente que derrube muros e construa pontes. Muros existem muitos, pontes, e aqueles que desejam, que se dispõem a construir pontes, são escassos, são raros. Então eu vos convido a sermos ou fazermos parte desta ala, deste grupo que constrói pontes. E é desta maneira que nós teremos uma família melhor, uma igreja melhor, uma vida melhor e uma sociedade também melhor. Nós vamos dando sequência ao nosso momento de reflexão e de oração. Hoje, dia 25 de junho, a igreja celebra São Próspero da Aquitânia. São Próspero nasceu na Aquitânia, França, no século IV. Filósofo e poeta, foi contemporâneo de Santo Agostinho. Pelo poema De um esposo à esposa, julga-se que fosse casado, pois dirige-se à mulher nestes termos: se o orgulho me elevar, corrija-me, seja minha consolação nos sofrimentos. Demos ambos exemplos de uma vida santa e verdadeiramente cristã. Cumpra comigo os deveres que estou obrigado a cumprir com você. Levante-me, se porventura eu cair. Esforce-se por se levantar quando eu corrigi-la. Não nos contentemos com ser um só corpo, sejamos também uma só alma. Em 426, tomou parte ativa na luta contra os erros doutrinais divulgados por Pelágio, que negava a necessidade da graça divina e o pecado original. Daí a origem de sua obra Carmen de Ingratis. Por sua vez, Santo Agostinho, instado por ele, escreveu da predestinação dos santos e o dom da perseverança, por volta de 435. São Próspero transferiu-se para Roma e escreveu Narraciones, um comentário sobre os Salmos. Escreveu também sobre Santo Agostinho, seu mestre, apresentando o seu pensamento e corrigindo certos exageros do bispo de Hipona.
faleceu por volta do ano 455. Da entrega a Deus. Deus nosso Pai, quem poderá nos separar de Jesus, vosso Filho? Não nos deste, Senhor, um espírito de escravos, mas recebemos um espírito de filhos adotivos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Por isso, Senhor, nós vos pedimos, por meio do vosso Espírito, socorrei-nos em nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis, e aquele que prescruta os corações sabe qual o desejo do Espírito. Por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Temos algumas pessoas que estão aqui em sintonia conosco, aliás, muitas, mas vamos citar apenas algumas, porque não temos também todo o tempo para podermos citar a todos. E aqui nós temos o Cristóvão Martins. Diz o Cristóvão: é verdade, padre, por isso São João falou que eu diminua e que ele cresça, que Jesus cresça. Só assim posso passar pela porta estreita. Que Cristo cresça e eu diminua, diz ele. E aí ele pede a bênção, Sua bênção, maravilhoso Padre. Deus sabe o quanto hoje eu precisava. Deus sabe o quanto hoje eu precisava, querido Senhor. Deus sabe o quanto hoje eu precisava ouvir o Senhor falar. Agradeço a Deus por lhe usar para levar a sua paz e a sua palavra aos corações necessitados. Muito bem, obrigado, Cristóvão, que Deus te abençoe, viu? E aí nós temos aqui, bom dia, sua bênção, o Cristóvão Martins. A Lorena Rolim, bom dia. Shirley Peixoto, bom dia, paz e bem. A Ellen Cristina, bom dia, meu querido Padre. Reza pela saúde de meu pai, o senhor Edilson. Muito bem, Ellen, estarei rezando por ele, com certeza. Isa Soares, bom dia. A Viviane Souza, bom dia, gratidão. Que bom, sempre temos que ser agradecidos, porque Deus nos dá muito mais do que nós merecemos. Então isso é importante levarmos em consideração. Nosso Deus é bom demais. Farei aqui no momento a leitura de uma pequena historinha que considero importante e fundamental para nós também pensarmos um pouco em nós, Porque muitas vezes nós olhamos para a nossa vida assim de uma forma muito negativa, Eu sempre digo que porque nós temos uma tendência imensa de ficarmos apegados àquilo que é negativo. Quando chega a noite, se nós fizermos o filme do dia, olharmos para trás, nós podemos ter feito aí 90 coisas bonitas, obras bonitas, mas se nós fizemos uma que não foi boa, que não nos agradou, nós temos a tendência de ficarmos apegados exatamente a este ponto que não foi positivo. E eu sempre digo que enquanto nós formos negativos, enquanto nos apegarmos àquilo que é negativo,
e nos alimentarmos disso, nós não seremos pessoas positivas. E esse mundo está saturado de gente negativa, de pessoas para baixo. Nós precisamos confiar em Deus, reconhecer, é claro, as nossas falhas, mas nós temos que ser pessoas para cima. A vida, ela está com aqueles que são para cima. Aqueles que são para baixo não caminham para a vida. Minimizam a vida. A vida, ela precisa ser vivida, e vivida com intensidade, com qualidade. E para isso é preciso levantar a cabeça, ser para cima, buscar as coisas do alto. Quem não busca as coisas do alto está fadado a ser para baixo. Nós precisamos ser para cima. Cristo nos chama a ser para cima. E eu gostaria que daqui para frente, se você ainda não é, que você se torne uma pessoa para cima. Você sendo para cima, você vai contagiar muitos irmãos teus. Você vai ajudar com que vai fazer com que muitos que são para baixo sejam para cima. Isso vai ser motivo de alegria, de orgulho e de felicidade para você. Então, busquemos ser para cima. Vamos à historinha. Uma velha senhora chinesa tinha 2 grandes vasos, cada um suspenso na extremidade de uma vara que ela carregava nas costas. Um dos vasos era rachado e o outro era perfeito. O vaso perfeito estava sempre cheio de água ao fim da caminhada da fonte até a casa, enquanto o rachado chegava meio vazio. Por muito tempo a coisa seguiu assim, com a senhora chegando em casa com somente 1,5 vaso de água. Naturalmente, o vaso perfeito era muito orgulhoso do próprio resultado, e o pobre vaso rachado tinha vergonha do seu defeito, de conseguir fazer só a metade daquilo que deveria fazer. Depois de 2 anos refletindo sobre a própria amarga derrota de ser rachado, o vaso falou com a senhora: tenho vergonha de mim mesmo, por causa desta rachadura que me faz perder metade da água durante o caminho até a sua casa. A velhinha sorriu e respondeu: você reparou que lindas flores tem somente do seu lado do caminho? Eu sempre soube do seu defeito e, portanto, plantei sementes de flores na beira da estrada do seu lado. E todo dia, enquanto a gente voltava, você as regavas. Por 2 anos, pude recolher aquelas belíssimas flores para enfeitar a mesa. Se você não fosse como é, eu não teria tido aquelas maravilhas na minha casa. Esta é a história, queridos irmãos e irmãs. Como é importante perceber que ao invés de se orgulhar de ser perfeito e autossuficiente, as pessoas deveriam ter noção do quanto são humanas, necessitadas de conviver e partilhar suas vidas, seus defeitos, conquistas e fracassos. Se assim pudessem caminhar, quantas flores poderiam ser regadas ao longo do trajeto? Nós precisamos também entender isso. Nós não precisamos ficar chateados com as nossas debilidades, com as nossas fraquezas. Como disse antes, cada um tem dons diferentes. Cada um tem dons diferentes. Em alguns momentos também nós
nós podemos até falhar, nós podemos cair, mas com isso é importante lembrar, com esses momentos nós podemos modificar e transformar a nossa vida. Esses momentos que às vezes também causam uma fissura, uma certa rachadura em nosso vaso, em nosso balde, nós também podemos, com isso, construir a vida ou refazer a vida. Nós não podemos nos sentir derrotados por isso. Deus, Ele age através das nossas fraquezas. São Paulo diz: quando eu sou fraco é que sou forte. Quando me sinto fraco é que sou forte, porque quando eu me sinto fraco, Deus age em mim. Na minha fraqueza, Deus age. E então eu me torno forte, porque permito que Deus haja através de mim. São Paulo, grande exemplo disso. Ele chega a dizer que não é mais ele que vive, mas é Deus que vive nele. Deus que age através dele. Nossa Senhora é outro grande exemplo disso. E como ela ficou feliz. Como ela ficou feliz por ter essa graça de ter dado o seu sim a Deus. Então não fiquemos tristes. Levantemos a cabeça. Olhemos sempre para o alto. Caminhemos com os pés apoiados no chão, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fraqueza, sabendo que precisamos ser humildes para entrarmos pela porta estreita para alcançarmos o céu. Caminhemos com os pés apoiados no chão, mas com os olhos fixos em Jesus. E assim nós seremos cristãos melhores, nós teremos uma família melhor e nós seremos mais felizes. Amados irmãos e irmãs, muitas vezes você gostaria de estar aqui rezando com a gente no Santuário Nossa Senhora de Fátima, mas muitas vezes você não sabe qual é a programação, quais são os horários das celebrações. Não te preocupe, fique atento, porque agora, neste momento, eu vou apresentar exatamente a programação aqui deste santuário. E te convido a você e a sua família para que possam vir rezar conosco. As portas estarão sempre abertas e será uma alegria imensa acolhê-la aqui na casa da mãe. A mãe também certamente ficará feliz. E você, sem dúvida alguma, sairá edificada, enriquecido e enriquecida pela palavra do Senhor aqui deste santuário. Então, venha participar conosco. Vamos em frente. Segunda-feira, 18 horas, terço mariano, 18h30, celebração da palavra, 19h30, grupo de oração de Nossa Senhora de Fátima da RCC, Renovação Carismática Católica. Terça-feira, 18 horas, terço mariano, 18h30, missa, 19h30, encontro da Pastoral da Liturgia, onde é preparada a liturgia da semana. Quarta-feira, 17h30, adoração, 18 horas, terço mariano, 18h30, missa, 19h30, terço dos homens. Quinta-feira, 18 horas, terço mariano, 18h30, missa com bênção da saúde, a água e outros objetos. 20 horas, adoração da comunidade Despertai. Sexta-feira, 17 horas, adoração, 18 horas, terço mariano, 18h30, missa. Sábado, 17h30, ofício da Imaculada Conceição, 18 horas, missa. A missa com a novena também de Nossa Senhora de Fátima.
Domingo 6h30 missa, 8h30 missa, 17 horas terço mariano, 17h30 missa e 19 horas missa. Atenção para as confissões, elas acontecem de terça a sexta-feira, das 15 às 17 horas. De terça a sexta-feira, das 15 às 17 horas. Batismo do mês de junho, a inscrição já foi encerrada, a apresentação das crianças já foi realizada no domingo anterior, e o batizado então está marcado para o próximo domingo às 8h30. Vamos em frente. Vamos passando aqui agora, neste momento, os patrocinadores aqui da Rádio Web Bem-Aventurada, este meio de comunicação e de evangelização. Também essas empresas que são benfeitoras e colaboram aqui com esse santuário. Restaurante Peixe Mania, Rua Japurá, Praça 14 de Janeiro, atrás do santuário. Sanduicheria Hamburguela, Rua Rio Purus, 853, Nossa Senhora das Graças. Coliseu Pizzaria, Rua Pará, 438, Nossa Senhora das Graças. Papacola Lanchonete Pizzaria, Rua Emílio Moreira, Praça 14 de Janeiro, ao lado da quadra da Escola de Samba Vitória Régia. Supermercados Bastos, Avenida Inhamundá, Praça 14 de Janeiro. Comac Pisos e Azulejos, Rua Emílio Moreira, Praça 14 de Janeiro. Terapia e Fisioterapia, Castelo Branco, Rua Castelo Branco, Cachoeirinha. Brigadeiros Buffet Patisserie, Rua Duque de Caxias, em frente à SEMA. Genial Refrigeração, Alencar Log Logística, IMS Delícias Doces e Salgados, Avenida Airão, Praça 14 de Janeiro. Muito bem, dia 29 de julho do próximo mês aí, nós vamos ter então a celebração e a comemoração do primeiro ano da rádio aqui, a Rádio Web Bem-Aventurada. Então, agradecemos a Deus por essa inspiração e por essa iniciativa, né? As pessoas que tiveram essa iniciativa, de maneira especial o Elvis, que é o nosso chefe aqui, o nosso sonoplasta, né? Oficial. Que Deus possa abençoá-lo imensamente. E Nossa Senhora de Fátima também possa interceder sempre por ele e por esta rádio e por todas as pessoas que fazem parte dela de modo direto ou indireto. Vocês que rezam, que nos acompanham através dessa rádio. E vamos mais algumas comunicações. Tríduo do Imaculado Coração de Maria, dia 26, amanhã, portanto, começa o tríduo. Amanhã, quarta-feira, né? Dia 26, 27 e 28, às 19 horas. Dia 29, 18 horas, a reza do Terço das Virtudes na comunidade de Santo Antônio. E logo em seguida, então, a procissão para a Capela Imaculado Coração de Maria, que fica aí no Beco Airão, né? No Beco Airão, a comunidade. A festa, então, da Padroeira Imaculado Coração de Maria, dia 29 de junho, agora próximo, né? Próximo sábado. E o tema, então, para esta celebração, essas celebrações, é este: o compromisso de Maria com a família, e o lema: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Isso é bonito, né? Isso é importante termos presente. Todos são convidados a participar, então, destas celebrações e também da festa da Imaculado Coração de Maria, no próximo sábado, né? Começando amanhã com o tríduo, às 19 horas, e então no sábado, às 18 horas, e logo em seguida a celebração eucarística na comunidade. E haverá também uma partilha na comunidade, né?
Então isso é importante no sábado. Gostaria ainda de anunciar que o santuário está realizando um bingão em prol da reforma do prédio São Vicente Pallotti, que é um prédio utilizado para a evangelização, para a formação, para a catequese e tantas outras tarefas que dizem respeito à igreja e aos cristãos e à sociedade. E esse bingão ele vai acontecer no dia 13 de julho. O custo dele é R$10, a cartela custa R$10, são 10 prêmios, sendo que o primeiro prêmio é R$5.000. R$5.000. Depois são R$2.000, depois R$500 e depois tem outros prêmios aí que são importantes, são bons também. Gostaria que você pudesse colaborar com esta construção e você estará também colaborando com a missão, também com a evangelização de muitas pessoas, de muita gente. Então, exerça a sua caridade, colabore conosco, adquira as cartelas, ajude-nos a vender também essas cartelas para que esta obra possa ser concretizada, possa ser realizada. E desde já, desejamos que Deus abençoe a você e a todas as pessoas que já estão colaborando conosco. Deus abençoe a você que irá colaborar e a todas as pessoas que já estão colaborando ou que já colaboraram conosco nesta obra. Rezando por ti, se for preciso, nós estamos aqui. E nós vamos à bênção final porque o nosso tempo está esgotado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, também de São Vicente Pallotti, que desça sobre vós, sobre as vossas famílias, de maneira muito especial sobre as pessoas que mais necessitam, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão aguardando um resultado de exames, que desça sobre todos e permaneça para sempre as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Fique na paz de Cristo e que Ele sempre te acompanhe. Amém. Por ti, se for preciso, nós estamos aqui.